Imagine uma linha. Essa linha limita o quanto de felicidade a gente pode sentir. Essa é a linha da alegria. Agora imagine outra linha. Mas agora, essa linha limita o quanto de tristeza a gente pode sentir. Essa é a linha da tristeza. Pessoas transitam entre essas linhas. Durante o dia, entre a semana, tendo momentos mais felizes e mais tristes. Mas há pessoas que são assim, ó, que ultrapassam demais essas linhas. E que quando muito felizes, ficam eufóricas. Mas quando muito tristes, sentem depressão. E é tanta, mas tanta euforia, que elas sentem que podem voar. Mas quando elas se sentem tristes, mas tão tristes, elas não conseguem levantar da cama, nem comer, parece que cresceu uma raiz nelas. Essa descrição que eu acabei de falar é de uma pessoa que apresenta o transtorno afetivo bipolar. Que essas pessoas oscilam entre a euforia e a depressão. E pelo contrário do que muitas pessoas pensam, não é de um minuto para o outro, nem de uma hora para outra. Na verdade, ela ocorre entre dias a semanas. E esse humor vai mudando. Então, ela fica uns dias, umas semanas na eufórica, ela desce, vai mudando, ela se estabiliza. Ela desce mais um pouco e chega na fase depressiva. Ela fica mais alguns dias, algumas semanas, ela vai mudando, vai subindo, ela se estabiliza novamente, vai subindo e ela chega na fase eufórica de novo. A causa não é totalmente esclarecida pela ciência, ela é multifatorial, ou seja, ela pode ser causada por muitas coisas, como a genética, o ambiente e, não tem cura, mas tem tratamento. De 100 pessoas, 2 são bipolares. E por que falar sobre saúde mental? Porque as pessoas se sentem desconfortáveis. As pessoas preferem varrer para debaixo do tapete. Mas então por que é tão difícil? Porque a sociedade tem medo, tem preconceito e não conhece. E o que a gente não conhece, a gente só acha mesmo. E por essas pessoas não saberem o que elas fazem, procuram no Google. E então, o que elas acham ao procurar no Google? É isso que a gente encontra. Página do SUS, Sistema de Saúde Brasileiro. Aqui diz: dados fornecidos por estudo realizado pela Universidade de Harvard indicam que, das 10 doenças mais incapacitantes em todo o mundo, 5 são de origem psiquiátrica: depressão, transtorno afetivo bipolar, alcoolismo, esquizofrenia e transtorno obsessivo-compulsivo, o TOC. Vamos continuar com a nossa pesquisa, mas agora na nebulosidade na internet, que ela nos dá esses dados. Em média, são 10 anos entre o diagnóstico e a suspeita e o diagnóstico do bipolar. 33% abusará de alguma substância. 75% possui alguma outra comorbidade. 15% cometem suicídio. E, em média, o bipolar morre 9 anos antes do que a população em geral. O que você pensa, o que você sente quando você lê isso? É assombroso, né? Mas hoje eu gostaria de falar para vocês sobre o mundo das possibilidades. Meu nome é Lana Camilla, aluna do primeiro ano B, e essa é a minha história. Ano passado fui diagnosticada com transtorno afetivo bipolar. Minha família foi bem rápida em procurar ajuda. E hoje eu recebo muitos cuidados multidisciplinares, que consistem em ajuda dos meus pais, que conhecem bem o diagnóstico, ajuda do meu psiquiatra, Dr. Alessandro, ajuda do meu psicólogo, Rafa, que está aqui hoje, ajuda do meu... E os meus professores das atividades extras também são orientados a como lidar, como meu professor de karatê. E eu faço atividades físicas regularmente, eu uso medicação e a escola, que ele tem conhecimento sobre o meu diagnóstico e eles têm livre acesso aos profissionais que me atendem. E depois do diagnóstico, eu comecei a entender o que era o transtorno e do porquê eu era daquele jeito. E com o Rafa, eu comecei a aprender maneiras de me autocontrolar. E com o tempo, eu comecei a saber em que fase eu estava, na depressiva ou na eufórica. E ainda, com essas ferramentas, eu soube modificar atitudes que já eram previstas.
E neste tempo, eu tive altos e baixos, erros e acertos, como todo ser humano. Mas apesar de eu ter um transtorno, ele não me impediu de tirar notas boas na escola, de fazer uma iniciação científica, de fazer um exame para a faixa marrom no karatê, de namorar, de fazer várias atividades como francês, espanhol, piano e canto. E se vocês conhecerem, se vocês tiverem um familiar, um conhecido, um amigo que apresenta o diagnóstico, a melhor coisa que você pode fazer é acolher. Porque vai fazer diferença na vida dessa pessoa, como fez na minha. Que em vez das pessoas me criticarem e me julgarem, elas me acolheram. E muitas vezes eu tive medo das pessoas saberem do meu diagnóstico. Por medo de elas me maltratarem, de se afastarem de mim, e eu tenho esse medo até hoje. Por isso, eu decidi fazer uma campanha para o TED, que diz assim: não é fácil para o portador da condição ser o portador da condição. É simples saber o que alguém com transtorno bipolar espera de você. Respeito. Alguém e acolha, respeite o portador do transtorno afetivo bipolar. O bipolar para sempre vai lidar com as suas raízes e com as suas asas, mas o transtorno bipolar só será uma condição limitante a partir do momento que se permite que ele seja limitante. Muito obrigada.